para quem quiser revender o produto, é 200. E para a revendedora dela, ela vende ao cliente por 300. Então ela é um outro público, é um outro segmento. Então você também pode dividir uma unidade de negócio pelo mercado. Ok? Então é isso. A unidade de negócio, ela vocês vão ouvir muito falar nisso. Vai ser alvo do nosso exercício no final da aula, onde a gente vai dividir uma empresa, né? Vocês vão aí ter a atribuição, né? A missão como gestores, dividir uma empresa em unidade de negócios. E explicar o porquê, né? Como vocês acham que vão apresentar melhores resultados. Um exemplo prático, aula passada no MBA que eu falei para vocês, na área de banking, a nossa professora, a doutora Margarete, ex-superintendente do Banco do Nordeste, na Paraíba. E na época que ela estava na superintendência, ela formatou um projeto, porque o Banco do Nordeste, ele tinha 2 superintendências por estado. Então, por exemplo, a superintendência da Paraíba e de Pernambuco era uma unidade de negócio. Então, aqui em Pernambuco, o superintendente também era responsável pela superintendência da Paraíba. Salvador e Sergipe, Bahia, era uma outra unidade de negócio. Então, ela formatou um projeto, em meio de resultado, que ela entendia, naquele momento, que a estadualização das superintendências. Cada superintendência ser responsável por um estado. Então foram formadas outras superintendências, então foi redivisionado aí a questão e cada estado se transformou em uma unidade de negócio. Então, partindo do conceito da unidade de negócio, nós vamos ver um outro conceito que está também bastante atrelado, que é o centro de custo. Não é? Quando se fala em unidade de negócio, a gente sempre fala de centro de custo e hoje centro de custo lucro. Por quê? Porque é onde está, quem paga a conta, né, pessoal? Então o centro de custo é onde a gente vai atribuir aquela despesa ou aquele lucro do resultado apresentado. Vamos manter o exemplo inicial, né? As agências da Caixa Econômica. Não é? A agência, as 40 agências que são unidade de negócios. A agência, por exemplo, Agamenon Magalhães. Então, as despesas dos funcionários. Não é? Quem paga é a Caixa, obviamente. Mas, quando vamos fechar o balanço, vamos fechar o fluxo de caixa e entrar lá, despesa com pessoal, qual o setor que vai ser cobrado isso? É da unidade de negócio? É. A despesa é da unidade de negócio. Mas qual o centro de custo que isso vai sair? Não é? Então, vocês entenderam aí a questão da associação. Cada unidade de negócio, ela tem um centro de custo associado. Esse centro de custo pode ser a própria unidade ou não. Não é? A gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá. Atividades afins que recebem custos, centro de custo, a definição, com a finalidade de saber o quanto se aplicou para mantê-lo. Os centros de custos facilitam a identificação dos processos organizacionais, ajudam na elaboração do orçamento e também é baseado em um organograma. Vamos partir para a prática aí. Observamos os grupos de gasto de uma rede hospitalar, o centro de custo. Então aí, essa rede hospitalar, ela é dividida em unidades de negócios, em hospitais, né, por unidade, e foi agrupado em grupo de gastos. Então, quando a gente fala, vamos dividir quais são os centros de custo que a gente observa aí. O de pessoal, serviços de terceiros, material de consumo, despesas gerais e depreciação. Então, quando a gente está fechando o balanço dessa empresa, o fluxo de caixa, o demonstrativo de resultado, as despesas com o pessoal, médicos, colaboradores, enfermeiros,
pessoal da limpeza, todo o gasto com esse pessoal vai ser cobrado do centro de custo pessoal. Né? Os serviços de vigilância e segurança, higienização e limpeza, laboratório, clínicas e outros serviços, o centro de custo é serviços de terceiros. Material de consumo, nós temos aí os medicamentos, material hospitalar, higiene e limpeza, expediente, informa, enfim. Então vocês estão vendo aí um exemplo prático de uma divisão por centro de custo. Não é? Então está sempre associado. Vamos passar. Pronto, eu acho que esse exemplo aí, ele fica bem claro, né, para a gente entender essa associação. A unidade de negócio versus o centro de custo. Então, aqui, um banco, né? Então, nós temos, digamos que esse banco aqui em Pernambuco, ele existe em todo o Brasil. Digamos que sejam 100 agências em todo o Brasil. Mas aqui em Pernambuco, ele tem 4 agências. Ele só tem essas 4 agências. Tem uma agência em Recife, existe uma agência em Caruaru, Olinda e Jaboatão. São 4 unidades de negócio. Os 4 gerentes gerais dessas agências foram convidados para participar de um treinamento em São Paulo. Né? Para você se deslocar de São Paulo pela empresa, o que é que vai ser atribuído aí? Passagens aéreas, diárias, né? Hospedagem. Então, você é do financeiro da empresa e chegou lá uma CI, né, uma comunicação interna, ordenando que você informasse esses 4 gerentes que nos primeiros 5 dias de novembro eles estariam em São Paulo realizando esse treinamento. Você tem que, primeiro, providenciar todo esse aparato. E para lançar essas despesas, não é? Então, por exemplo, agência Recife, quem é que vai pagar essa viagem do gerente? É a própria unidade, não é? É a superintendência nacional ou é a superintendência regional? Então, em síntese, pessoal, o centro de custo é quem paga a conta, não é? A gente às vezes, o funcionário ele está destacado, assim, mas qual é o centro de custo? Não, quem está pagando sou eu, o gerente disse, não é? É a própria unidade. Então, eu acho que fica claro aí para a gente. Aqui o banco ele tem dividido aí por esses centros de custo, né? A Superintendência Nacional é um centro de custo, a Superintendência Regional é um outro, e também cada unidade ela também trabalha com centro de custo. Então, esse exemplo da viagem é uma coisa, mas o pessoal, a energia elétrica, isso vai ser definido obviamente por gestão, isso não é regra contábil. Quem define o que vai pagar o que é a própria empresa, não é? Então as despesas dessas unidades de negócio vão estar apropriadas a esse centro de custo. No caso da viagem, no caso de despesas com impressão de papel, né, papel, material de escritório, geralmente essa despesa vem do centro de custo da unidade. Né? Custo e lucro, né? Despesas com empréstimo, captação de recursos, venda de produtos, seguro, né? Tudo isso também vai ser atribuído ao centro de custo e lucro da unidade. Né? Então a Superintendência Nacional vai avaliar o balanço e vai ver que a unidade de negócio Jaboatão ela se encontra no primeiro lugar do ranking das 4 agências. Porque quando a gente foi avaliar o resultado e o centro de custo e lucro dela, ela apresentou resultado melhor do que as outras. Né? Isso é uma ferramenta que as empresas usam, né, para avaliar a gestão. Antes de nós entrarmos, nenhuma dúvida, Tatiana? Não, perguntei, todos disseram que estão compreendendo o assunto. Se até o final da aula não tiver uma pergunta, eu vou me sair daqui muito mal. Porque eu assisti a aula do professor Marcos semana passada e dúvidas, questionamentos, participação da... Então, eu não sei qual é o problema. Não sei se ou está muito bom ou está muito ruim. Não é? Mas vocês podem perguntar, gente, e contribuir. Não é? Se não estiver entendendo
não entendeu, uma dúvida, será que o que eu pensei também é assim? Né? Pode contribuir, pode mandar aqui, que a gente está aqui para estar esclarecendo. O que eu não souber, anoto e a gente conversa, a gente se fala por e-mail, ou no próximo encontro, ou no chat. Tá bom? Então a gente tem um vídeo, porque assim, voltando, o assunto ele é muito... Ele tem muita teoria, tem muita informação, mas eu sempre gosto de dar uma visão ampla. Né? Eu bato sempre nesse ponto.